A guerra na Ucrânia está se prolongando muito mais do que se esperava, inclusive para Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Desde o começo, ele viu seu país sofrer perdas inimagináveis. Em Moscou, ele assiste, com olhos já cansados, as suas tropas falharem uma após a outra. Imagine a humilhação: uma nação menor, com uma força militar e um orçamento muito menores que o Kremlin, consegue não só se defender, mas também contra-atacar. Eles estão quebrando a economia russa e destruindo o poder de Putin no palco mundial. E mesmo assim, ele recusa a chance de paz. Não quer sentar na mesa de negociação. Parece loucura, não é? Mas por que ele faz isso? Putin, um homem movido pelo orgulho, não aceita derrota. Ele é obcecado por mostrar força, parecer que tem tudo sob controle. Pedir desculpas ou admitir erros? Jamais. E isso fica claro. Em 2025, quando seu país registrou mais de 1 milhão de baixas, ele insistiu que tudo seguia como planejado. Como se nada tivesse mudado. Apesar de sua arrogância, será que ele realmente não consegue enxergar o custo absurdo dessa guerra? O desgaste, o desperdício, a inviabilidade? Mas ele continua firme. E toda vez que há uma chance de falar de paz, ele recusa. Por quê? Especialistas de todo o mundo analisaram esse comportamento estranho, quase irracional. E descobriram que há vários fatores influenciando Putin. Mais de um, na verdade. Vamos entender 4 razões principais por que ele insiste em manter o conflito, mesmo quando tudo parece indicar que a derrota é certa. Você consegue imaginar? Uma guerra que deveria ter acabado há muito tempo, mas que, por alguma razão obscura, continua. E a resposta pode mudar tudo o que você acha sobre o poder, orgulho e a busca de um líder desesperado por manter sua influência. Ficou curioso? Então prepare-se, porque a história por trás dessa resistência pode te surpreender mais do que imagina. A guerra na Ucrânia já dura mais do que qualquer um pudesse imaginar, até mesmo para Vladimir Putin. Enquanto seu país sofre perdas inimagináveis, ele assiste de Moscou a uma série de fracassos consecutivos do seu exército. Sua humilhação é profunda: uma nação menor, com recursos limitados, resiste contra-ataque. Ucrânia não só se defende como quebra a economia russa e desmorona o poder e a influência de Putin no cenário mundial. Mesmo assim, ele insiste na não negociação. Por que um líder tão obstinado rejeitaria uma chance de paz? Vamos entender o que se passa na cabeça de um dos homens mais poderosos do mundo. É ilógico, mas especialistas analisaram seu comportamento e descobriram que não é apenas um motivo, mas uma combinação de fatores complexos. Então, por que Putin recusa acabar com a guerra? O primeiro motivo: conquista total. Quando a guerra começou, Putin alegou que tudo era para proteger seus compatriotas na região leste da Ucrânia. Ele falou de nazistas ucranianos genocidas, justificando uma operação para desnazificar o país. A missão seria proteger quem, há 8 anos, enfrenta humilhação e crimes do regime de Kiev. Ele identificou 4 regiões como alvos principais: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Em setembro de 2022, anexou oficialmente essas áreas, nomeando seus líderes e proclamando que seriam parte da Rússia para sempre. Mas a ofensiva não parou por aí. As forças russas invadiram outras regiões, Kiev, Kharkiv e Sumy, bombardeando cidades civis com drones e mísseis, descartando as alegações de nazismo e genocídio na leste. Ao longo do tempo, a narrativa de Putin mudou. De focar só nas regiões anexadas, ele começou a insinuar que deseja a conquista completa da Ucrânia. Sua visão? Transformar este território numa espécie de segunda Belarus, um país sob controle russo, mesmo mantendo uma fachada de soberania local. Naquele 7º Fórum Econômico de São Petersburgo em 2025, Putin declarou algo perturbador: que toda a Ucrânia é sua. Muitos suspeitam que seu objetivo é alargar ainda mais seus tentáculos. Por quê? Porque sua verdadeira meta é algo mais ambicioso: o poder absoluto. Ele quer dominar toda a Ucrânia,
não só por territórios, mas para consolidar sua influência global, uma manobra para manter a Rússia acima de qualquer ameaça, qualquer competição. Quanto maior o controle, maior sua força no tabuleiro mundial. Mas até onde ele está disposto a ir? E por que recusa uma saída pacífica? Se pensa que a obsessão por poder é o suficiente, está enganado. A verdade é que há uma face mais obscura por trás de sua recusa. Pense bem, que interesses o levam a continuar essa guerra? E qual será o próximo passo de um líder que, mesmo após perdas devastadoras, ainda mantém sua obstinação? Preparados para descobrir os segredos escondidos por trás das decisões mais controversas de Putin? A resposta pode te surpreender. A guerra na Ucrânia já dura mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. Até Vladimir Putin, o presidente russo, pareceu surpreso com a resistência inesperada. Ele viu seu país sofrer perdas devastadoras, enquanto sua própria força militar enfrenta fracassos atrás de fracassos. A humilhação é profunda. Mesmo com uma nação menor, com força militar e orçamento muito inferiores, a Ucrânia não só se defende, mas também revida. Seus ataques fragilizam a economia russa, destroem a influência de Putin no mundo e ameaçam sua autoridade máxima. Ainda assim, o que ele faz? Rejeita qualquer possibilidade de paz. Recusa sentar à mesa de negociações. Por que alguém tão obstinado em manter a guerra, mesmo com todos os prejuízos, deveria agir assim? Qual será o segredo por trás dessa teimosia? Vamos entender o que alimenta essa resistência. Putin não quer simplesmente conquistar o leste da Ucrânia. Ele começou alegando que sua intervenção era para proteger seus compatriotas, combater nazistas e evitar genocídios. Contudo, o que parecia uma justificativa limitava-se às regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Ele as anexou oficialmente, instalando líderes leais, proclamando que seriam eternamente russas. Mas havia um olho maior. Rússia também invadia Kiev, Kharkiv e Sumi. Bombardeava com drones e mísseis, atacando cidades sem relação direta com suas alegações de nazismo. O verdadeiro desejo de Putin? Expansão total da Ucrânia, transformando-a numa espécie de segunda Belarus, um território sob controle russo, disfarçado de nação autônoma. Além disso, Putin fala sobre construir zonas tampão na fronteira, desejando que a Ucrânia vire uma extensão do território russo. O objetivo final? Controlar toda a Ucrânia, não só por questão de poder, mas para eternizar seu legado como o líder mais influente da história russa, talvez, o mais poderoso do planeta. Quanto mais regiões destruídas, mais sua ambição aumenta. Ele quer mais do que os simples pedaços de terra atualmente sob seu controle. O desejo é dominar completamente, manter seu domínio sobre o Mar de Azov e garantir que sua influência só cresça. Para ele, liberar a Ucrânia nunca foi uma prioridade. A verdadeira meta é consolidar seu império de modo que nenhuma força possa desafiar sua autoridade. Mas o que faz Putin se recusar a aceitar um fim? A resposta está na sua estratégia de informações. Seu controle sobre a narrativa é quase absoluto. Trabalha de perto com o Serviço Federal de Segurança, o antigo KGB, para manipular notícias e manter a população sob influência. Quem ousa questionar? Quem tenta revelar a verdade? Pode ser preso, silenciado ou até desaparecer. Interpores a dúvida? Saiu de cena. A verdade? Os seus assessores preferem dizer que a guerra avança com vitórias esmagadoras, mesmo que os sons de bombas, os odores de fumaça que pairam no ar e o sentimento de caos digam o contrário. Pois é nesse cenário de mentiras e manipulações que Putin se encontra. Sua própria equipe, às vezes, não sabe a gravidade real da situação. Ele pode estar completamente cego ao verdadeiro custo da guerra. Por quê? Porque quem olha por ele e lhe fornece informações são os que querem manter o poder, a todo custo. E se eles omitem a verdade, Putin permanece no escuro. Acreditando que sua máquina de guerra está avançando sem obstáculos. Mas, será que ele realmente está liderando uma campanha vitoriosa? Ou estaria caminhando para uma derrota silenciosa, que pode ainda mudar o curso da história? E aí, qual será o próximo movimento de Putin?
Será que, em algum momento, ele abrirá os olhos para a realidade? Ou continuará acreditando que pode vencer a qualquer custo? A resposta pode estar justamente nas mãos daqueles que ainda alimentam seu sonho de poder absoluto. A guerra na Ucrânia já dura mais de 2 anos, longe do que qualquer um imaginava. Nem mesmo Vladimir Putin, o líder russo, esperava uma batalha tão prolongada, cheia de fracassos humilhantes e perdas irreparáveis. Enquanto seu exército enfrenta derrotas atrás de derrotas, ele assiste, impassível, do seu escritório em Moscou. Mas por que ele insiste em manter a guerra, mesmo quando tudo indica que sua própria ambição está destruindo seu império? Imagine o som de aviões de guerra cortando o céu, o cheiro de fumaça que paira no ar, o movimento frenético das tropas. E aí vem a pergunta: por que um homem tão obstinado por um fim na guerra rejeitaria qualquer proposta de paz? A resposta revela uma teia de interesses que vai muito além da simples batalha, tudo gira em torno de poder. De início, Putin declarou que a sua missão era proteger as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, alegando que a Rússia tinha que desnazificar a Ucrânia. Ele até anexou essas áreas, fazendo parecer que sua guerra se resumia ao controle dessas terras. Mas os fatos dizem outra coisa. O que começou como uma defesa estratégica virou uma ambição de conquista total, uma tentativa de transformar toda a Ucrânia em uma extensão da Rússia, como se fosse uma grande peça de dominó que, ao cair, fortaleceria sua dominação na Europa. Sabemos que o verdadeiro objetivo de Putin sempre foi o controle absoluto. Não bastou dominar o território. Ele quer multiplicar seu poder na arena mundial, deixando a Rússia uma potência ainda maior, algo que só é possível se ele anexar toda a Ucrânia. Para Putin, não há limites. Cada pedaço de território conquistado é uma marca de sua vitória definitiva. Ele acredita que, se conseguir controlar toda a Ucrânia, poderá defender seu regime autocrático das ameaças ocidentais e reescrever sua história como o líder mais forte do planeta. Mas como um homem tão poderoso pode se recusar a aceitar a paz? A resposta está na sua relação com o próprio poder. Putin não é apenas um político. É um ditador que há anos reescreve leis, manipula eleições e reprime qualquer oposição. Ele construiu uma rede de terror psicológico, onde a informação é sua arma mais eficaz. Assim, mesmo que a guerra esteja indo mal, ele prefere acreditar nas fantasias que seus assessores lhe oferecem. Imagine os relatórios em sua mesa, cifras de mortes, cidades destruídas, avanços mínimos na linha de frente. Por que ele não aceita as evidências? Por que aceitar a derrota significaria perder o controle, admitir a fragilidade de sua liderança? Então, ele se enclausura nessa bolha de mentiras, acreditando em uma narrativa de vitória que só ele pode ver. No seu mundo de fantasia, a guerra ainda é um sucesso retumbante, e ele continuará nessa ilusão, cego às perdas humanas e às consequências devastadoras. A verdade é que Putin está preso nesse ciclo de ambição e manipulação. Quanto mais ele insiste em lutar, mais ele se afunda em uma teia de interesses pessoais e de poder. Se ele não abrir os olhos para a realidade, a guerra que ele tanto deseja que acabe pode acabar destruindo sua própria história. A pergunta que fica é: até onde ele será capaz de ir para manter essa ilusão até o final? A história do conflito na Ucrânia se estendeu muito além do esperado, surpreendendo até mesmo Vladimir Putin. O presidente russo viu seu país sofrer perdas devastadoras, enquanto sua própria força militar encarnava fracassos após fracassos. Em meio ao caos, ele enfrentou humilhação pública. A Ucrânia, com forças muito menores, resistiu com força, quebrando a economia russa e abalando o poder de Putin no cenário mundial. Mesmo assim, ele rejeita qualquer sinal de paz. Por que essa teimosia? O que faz um chefe de Estado, cercado de derrotas, insistir em continuar a guerra? Imagens vívidas de bombardeios, o cheiro de fumaça no ar. A cada nova ofensiva, uma sensação de destruição e desespero. Putin, orgulhoso e obstinado, não aceita admitir a derrota. Seu ego e sede de poder o impedem de buscar um acordo de paz. Uma memória rápida: em uma manhã quente de verão,
ele assiste silencioso a uma reunião de seus comandantes, enquanto um relatório diferente dos seus relatos oficiais revela o verdadeiro custo: soldados feridos, civis assustados, cidades destruídas. Mas ele não quer escutar. Por quê? Porque encarar a verdade pode significar perder o controle, abrir espaço para a derrota. A seguir, os motivos ocultos da teimosia de Putin. Esse homem não busca apenas conquistar territórios, ele quer dominar toda a Ucrânia. Desde o início, declarou que suas ações eram para proteger russos no leste, alegando que forças ucranianas eram nazistas. Mas, na prática, seu objetivo evoluiu para uma ambição maior: a conquista total. Em 2025, em um evento grandioso, ele anunciou que toda a Ucrânia agora era parte de sua visão de Rússia eterna. Seus desejos vão além das regiões anexadas oficialmente. Ele invadiu Kyiv, Kharkiv e outras cidades. Bombardeios constantes, civis mortos em meio às explosões. Parece que a narrativa dele mudou: não só proteger, mas expandir, anexar, subjugar. Ele deseja transformar a Ucrânia no que seria uma verdadeira extensão de sua influência, como um país irmão, rumando para um destino sob controle absoluto. Você consegue imaginar? Enquanto a resistência cresce, Putin sonha em transformar cada pedaço de Ucrânia em um símbolo de poder supremo. Para ele, controlá-la é a única forma de perpetuar sua influência no cenário mundial, de mostrar força diante do Ocidente. Quanto mais ele conquista, maior sua reputação, maior sua história de feitos gloriosos, ou seja lá o que for. Mas aí surge uma dúvida: essa obsessão por poder realmente é uma estratégia racional? Ou há algo mais obscuro por trás de sua teimosia? E aqui entra outro fator decisivo: a manipulação de informações. Putin, mestre em controlar a narrativa, trabalha ao lado do Serviço Federal de Segurança, o sucessor do antigo KGB. Desde o início do conflito, ele recebe relatórios diários, meticulosos, quase como um roteiro, que reforçam sua visão de que tudo vai bem. Ele foi cercado de uma espécie de cortina de fumaça, onde as notícias oficiais pintam um quadro de vitórias gloriosas. Uma memória sensorial: sentir o cheiro de café forte na sala, o som de passos apressados nos corredores do Kremlin. E dentro dessa bolha de informação, a verdade se distorce. A população, mesmo com relatos de soldados feridos, de cidades destruídas, continua ouvindo que a guerra é um sucesso. Será que Putin tem noção do caos real? Ou ele acredita que tudo está sob controle, como lhe é apresentado? Essa conivência de seus assessores, que preferem mentir do que perderem status, pode ser a maior arma do seu silêncio. Por que ele insiste em negar a derrota? Porque, na mente dele, admitir fracasso significaria perder o que mais teme: o controle absoluto. E, se a verdade chegar até ele, seu castelo de cartas pode ruir de uma hora para outra. Assim, mantém-se refém de uma teia de mentiras, que alimenta sua obstinação. Enquanto o mundo assiste em choque, ele parece seguir numa corrida invisível, rumo a um desfecho que ninguém consegue prever. Mas a pergunta permanece: até quando essa teimosia vai resistir? A guerra na Ucrânia já dura mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. Até mesmo Vladimir Putin, o presidente russo, fica assustado com as perdas crescentes e as derrotas constantes de suas tropas. Enquanto o mundo assiste de perto, a Rússia sofre um golpe após o outro, suas forças se fragmentando e sua economia sendo atingida de forma brutal. Mas, surpreendentemente, Putin se recusa a aceitar a paz. Por quê? Ele é movido por um orgulho inabalável. Para ele, admitir a derrota seria uma vergonha eterna. Ele deseja projetar poder, manter a ilusão de controle absoluto. Apontar suas falhas? Nunca! Ainda em 2025, com mais de 1 milhão de mortos russos, Putin insistia que tudo ia conforme o planejado. Para ele, nenhuma vida foi em vão, mesmo enquanto o custo da guerra esgota suas próprias forças. Mas, por dentro, a realidade é bem diferente. Todo mundo sabe das pesadas perdas, dos civis mortos, das cidades destruídas. Ainda assim, Putin se mantém convencido de que a guerra está indo bem. Como? Com um sistema de informações controlado, manipulado.
Seus generais enviam relatórios enganosos, cheios de estatísticas inventadas, de vitórias que nunca aconteceram. Lembre-se, em outubro de 2025, o comandante da Força Militar Russa, Gerasimov, afirmou que conquistaram mais de 70% de Volchansk, na região de Kharkiv. Mas fontes confiáveis, como o Instituto de Estudos de Guerra, desmentiram essa mentira. Eles mostraram que a Ucrânia retém cerca de 23% do território e que muitos especialistas se incomodam com as informações falsas do comando russo. Por que Putin insiste nessas histórias? Por que ele acredita nelas? Se seus assessores estão sempre lhe dizendo que a guerra caminha para a vitória, por que ele deveria pensar em parar? Quanto mais ele acredita que a vitória está próxima, mais ele se recusa a ouvir a verdade. Ele acha que a resistência ucraniana vai desmoronar, que sua força militar está no limiar de uma vitória decisiva. Será que ele consegue enxergar a realidade? Ou está preso a uma ilusão de poder? E enquanto isso, o caos cresce ao seu redor. Os sonhos de uma conquista total se transformam em pesadelos, enquanto a guerra revela sua verdadeira face. Mas a maior pergunta permanece: até onde Putin irá para manter a ilusão de invencibilidade? A guerra na Ucrânia está se arrastando por um período muito mais longo do que qualquer um poderia imaginar, inclusive Vladimir Putin. Enquanto muitos apostavam na rápida vitória russa, ele se vê cercado por derrotas devastadoras, perdas inacreditáveis e uma nação que resiste com uma força que ninguém esperava. Moscou, palco de sua confiança e poder, agora assiste atônita enquanto seus exércitos fracassam uma após a outra. Como se tudo isso não fosse suficiente, a humilhação é proporcional às ambições do líder, uma potência que parecia imbatível, agora ameaçada por uma resistência menor e menos equipada, que consegue quebrar sua economia e minar sua influência internacional. Apesar de tudo, Putin se recusa a aceitar a paz. Por quê? Porque ele, que deveria estar desesperado para pôr um fim nesse conflito, insiste em manter a guerra. A resposta está na sua arrogância, no seu orgulho inabalável e na sua sede por controle absoluto. Ele não aceita a derrota, jamais admitiria que suas estratégias estão falhando. Não é um homem que recua com uma bandeira branca, ele é movido por uma combinação de vaidade e desejo de poder. Quando a Rússia atingiu a marca de mais de 1 milhão de baixas, enquanto o mundo questionava sua resistência, Putin continuava a afirmar que tudo seguia conforme o planejado. Mas será que ele realmente acredita nisso? Ou estaria ele completamente iludido, favorecido por informações enganosas? A coisa é que as notícias que chegam a Putin não refletem a dura realidade. Seus assessores, temendo sua ira, preferem esconder os fracassos, exagerar os supostos avanços e pintam um quadro de força que não existe. Por trás das câmeras, muitos sabem o que está acontecendo de verdade, uma economia em colapso, sanções que murcham suas reservas, e uma resistência que só cresce. Mesmo assim, ele acredita estar em uma posição inquebrável, reforçado por uma corte de fiéis que lhe alimentam uma percepção distorcida de força e invencibilidade. Como pode um homem tão informado estar tão cegamente equivocado? E qual será o momento em que essa ilusão se desmoronará? O que Putin realmente deseja? Conquistar toda a Ucrânia, ampliar seu império, projetar sua supremacia mundial. Mas por quê? Porque sua fome de poder é infinita. Ele quer transformar a Ucrânia em um território subordinado, uma extensão de sua vontade. Para ele, a conquista total não é apenas uma questão de território, é uma questão de legado, de provar que sua liderança é a maior de todos os tempos. Ele não aceitará uma derrota. Enquanto suas forças avançam e recuam, sua ambição só cresce. Ele quer que, no final, a Ucrânia seja totalmente controlada, para garantir que sua influência perdure na história. E a estratégia dele? Uma manipulação da informação. Por trás das câmeras, Putin reforça a narrativa de um conflito de vitória certa, de uma força imbatível. Seus assessores, com medo de represálias, reportam uma Rússia forte, destruindo a resistência ucraniana. Assim, ele se convence de que está vencendo, mesmo que os dados mostrem o contrário. Essa enganação alimenta sua obstinação. Para que admitir fracasso se o próprio sistema de informação lhe reforça a ilusão de poder?
Quanto mais se nega a realidade, mais difícil será para ele aceitar que talvez esteja na hora de recuar. A questão é, será que Putin realmente não percebe o caos ao seu redor? Ou está profundamente preso na sua própria mentira? Com cada dia que passa, o peso das evidências aumenta. Mas enquanto ele se recusa a ouvir, o mundo também assiste, surpreso, com cada nova derrota, cada bombardeio e cada promessa não cumprida. E no silêncio pesado de Moscou, uma pergunta permanece: qual será o momento que tudo mudará, quando o maior jogo de poder da história russo-ucraniana chegará ao fim? E quem sairá vencedor? A guerra na Ucrânia se arrasta por um tempo que ninguém imaginava, incluindo Vladimir Putin. Desde o começo, o líder russo enfrentou perdas inacreditáveis. Observando de Moscou, viu seu exército fracassar repetidamente. A humilhação foi dura. Ucrânia, um país menor, com força militar e orçamento muito menores, consegue se defender e até contra-atacar, destruindo a economia russa e minando o poder de Putin no mundo. Ainda assim, ele recusa negociações. Por quê? Vamos entender as razões por trás de tanta teimosia. Putin não quer admitir derrota. Mostrar fraqueza é o que menos deseja. Ele é movido por orgulho extremo, por um desejo de controlar tudo. Pedidos de paz? Ele rejeita, cada vez mais determinado a continuar. E o que justifica essa obstinação? A resposta está na visão de poder absoluto que ele busca. Depois de mais de 2 décadas no comando, Putin não quer perder território. Ele quer expandir, consolidar seu legado, transformar a Ucrânia numa extensão mais elegante do seu império. Para ele, não basta conquistar só algumas regiões. Quer tudo. Sabe o que ele realmente deseja? Dominar toda a Ucrânia, transformando-a num segundo Belarus. Um país que, na prática, seria uma parte da Rússia. Sua ambição é maior do que se imagina. Ele sonha com controle total, seja por guerra ou por influência. E enquanto a guerra continuar, Putin acredita que sua vitória estará mais próxima. Porém, há outro lado dessa história. Putin controla a informação com suas mãos firmes. Sua rede de apoio, a FSB, filtra dados, manipula notícias. Na verdade, ele vive num mundo de mentiras cuidadosamente construídas. Os relatos de vitórias e avanços, tudo para manter seu povo na ilusão de força. Mas a verdade? Os soldados russos estão sendo derrotados, muitos mortos, muitos feridos. O avião Yak-38 e o Yak-141? Praticamente obsoletos, enquanto a Rússia tenta esconder suas fraquezas. Por que ele se recusa a aceitar essas derrotas? Por que admitir isso viraria a sua narrativa de invencível? E, na cultura do poder absoluto de Putin, fraqueza é uma afronta grave. Ele prefere manter a ilusão de força, mesmo que o mundo veja seus verdadeiros limites. A exibição constante de poder, dos discursos grandiosos, tudo isso é uma maquiagem para esconder a crise profunda. E o que acontecerá se essa mentira for desmascarada? Como uma casa de cartas, o castelo de ilusões de Putin pode desabar rapidamente. O país pode acabar mergulhado numa crise sem precedentes. O que acontece por trás das cortinas? Uma luta silenciosa, por dentro do Kremlin, entre quem quer manter a guerra e quem já percebeu que ela está destruindo a Rússia de dentro para fora. Se o conflito terminar, o que será do país? A economia? Desmoronada, com setores inteiros desacelerando. As pessoas? Enfrentando uma verdade cruel que até então era escondida. Soldados retornando com traumas profundos, doenças crônicas, vidas abaladas para sempre. A guerra não é só na Ucrânia, ela também está destruindo a alma da Rússia. E uma coisa é certa, o que está por vir pode colocar tudo a perder para Putin. Ele pode estar segurando o império com unhas e dentes, mas o preço de sua teimosia será mais alto do que imagina. A crise pode ser iminente. O fim dessa história ainda está por ser escrito, e o mundo acompanha, com a respiração presa. A guerra na Ucrânia já dura muito mais do que se imaginava, inclusive para Vladimir Putin.
Ele viu seu país sofrer perdas inimagináveis, enquanto Moscou assiste impotente às falhas constantes do seu exército. Putin, humilhado, observa de longe, enquanto uma nação menor, com uma força militar e orçamento bem menores, consegue não só se defender, mas também contra-atacar. Isso destrói a economia russa e diminui sua influência global. Mesmo assim, ele recusa-se a aceitar a paz. Por quê? Imagine um líder que não admite derrota. Que, cheio de orgulho e arrogância, quer projetar poder absoluto. É assim que Putin age. Quando a guerra começou, alegou que sua missão era proteger os russos no leste da Ucrânia, dizendo que combateria nazistas e curaria o país de qualquer doença que os ameaçasse. Ele anunciou a anexação de 4 regiões, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, e proclamou que elas seriam russas para sempre. Porém, há muito mais em jogo. Putin não se contentou em só conquistar esses territórios. Logo começou a invadir outras áreas, incluindo Kyiv, Kharkiv e Sumy. Bombardeou cidades inteiras com drones e mísseis, matando civis inocentes em locais que nada tinham a ver com suas alegações de nazismo. A cada dia, seu discurso se expandia, de defesa até uma ambição de dominar toda a Ucrânia. Numa fala emblemática, declarou que toda a Ucrânia é sua. Para muitos analistas, isso revela uma estratégia de conquista total. Putin quer transformar a Ucrânia numa extensão da Rússia, como uma segunda Belarus. Para isso, ele não busca apenas um território, mas uma posição de poder absoluto. Ele deseja reescrever a história, ampliar seu legado. Afinal, há uma obsessão de Putin em ser o mais poderoso que o mundo já viu. Ele acredita que, quanto mais territórios controlar, mais influência terá na arena mundial. Por que essa ganância? Porque, na cabeça dele, manter a guerra é uma questão de poder. Quanto mais forte parecer, maior será sua dominância. E, ao seu modo, Putin tenta bloquear a expansão ocidental. Se a Ucrânia seguir crescendo, poderá se tornar parte da União Europeia ou até mesmo ingressar na OTAN. O que seria uma ameaça direta ao seu regime autoritário. Assim, ele insiste na guerra, buscando um controle maior. Mas há outros motivos secretos por trás dessa resistência. Um deles é o uso da informação. Putin controla todos os bastidores, manipulando fontes e minando a verdade. Seu governo trabalha com a FSB, a sucessora do temido KGB. Desde o começo do conflito, relatórios secretos dizem uma coisa, mas, na prática, a realidade é muito diferente. Impressione-se, muitos militares russos estão sofrendo com traumas tão profundos que recorrem a drogas e álcool para suportar a dor. Estão sendo brutalizados pela guerra, e muitos deles têm doenças crônicas, como HIV e hepatite. Quando voltam para casa, a pressão sobre o sistema de saúde explode, e tantos nunca mais se encaixam na sociedade. Algumas dessas vítimas terminam em estado de violência, agressão ou situações ainda piores. E quem é responsável por essa destruição? Putin. Ele vive em uma bolha de mentiras, onde seus assessores lhe dizem que tudo vai bem, que sua máquina bélica avança sem obstáculos. Essa influência distorcida impede que ele perceba a verdadeira devastação da guerra. Assim, mesmo sabendo que o custo é alto demais, Putin insiste em prolongar o conflito. Mas há uma outra força poderosa que mantém Putin firme na guerra, a dependência da China. Diante do isolamento do Ocidente, Rússia reforçou laços com Pequim e Nova Delhi. China passou a comprar mais petróleo russo e a fornecer itens essenciais que sustentam sua economia em crise. Putin está cada vez mais dependente de Xi Jinping, líder que já exige maior controle. Imagine, por um instante, que a Rússia se torne mesmo uma espécie de vassalo de Pequim, com armas nucleares e tudo, mas controlada por interesses chineses. Uma relação de dependência que coloca a soberania da Rússia em sério risco. Assim, Putin sente que deve continuar a guerra, pois ela traz vantagens estratégicas para a China, desvia a atenção da Ásia, atrasa alianças ocidentais e abre espaço para invasões, como Taiwan. Está tudo conectado. Putin peleia por poder, Xi faz seus movimentos na Ásia, e o jogo de interesses coloca o mundo inteiro à beira de uma grande reviravolta. Até quando essa guerra continuará?
Que segredos ainda estão por ser revelados? Fique atento, pois a história não acabou, ela está apenas começando. A guerra na Ucrânia tem se prolongado além de qualquer previsão, surpreendendo até mesmo Vladimir Putin. O líder russo viu seu país sofrer perdas inimagináveis, enquanto sua própria força militar enfrenta fracassos contínuos. A humilhação é intensa. Numa batalha desigual, uma nação menor, com fraco orçamento militar, consegue resistir e até contra-atacar, destruindo a economia russa e desafiando a influência de Putin globalmente. Mesmo assim, ele reluta em aceitar a paz. Por quê? Vamos explorar as razões. Putin, movido por orgulho e ambição, rejeita negociar. Ele nunca admitirá derrota. A sua postura é de força, de controle absoluto. Quando a Rússia passou de 1 milhão de baixas em 2025, Putin declarou que tudo seguia conforme o planejado, que nenhuma vida foi em vão. Mas é impossível não perceber os custos grotescos dessa guerra. Então, por que ele não encerra o conflito, mesmo diante do caos? A resposta está em uma combinação de motivos complexos. Primeiramente, sua ânsia por conquista total. No começo, dizia proteger os russos no leste da Ucrânia, acusando-os perpendicularmente de nazismo, de genocídio. Mas suas ações foram além, invadiu regiões inteiras como Kyiv, Kharkiv, Sumy, com bombardeios constantes. A retórica evoluiu para uma ambição maior, dominar toda a Ucrânia. Durante um grande encontro em São Petersburgo, Putin declarou que considerava todos os ucranianos como parte de um só povo, e que toda a Ucrânia era dele. A verdade é que seus planos vão além do Donbas. Ele quer transformar o país numa extensão da Rússia, um novo Belarus, sem precisar de ocupação total. Isso equivale a uma busca pelo poder supremo, por deixar sua marca na história, por se tornar o líder mais forte de todos os tempos. Por que essa obstinação? Por que controlar toda a Ucrânia aumenta sua influência global e reforça seu legado? Para Putin, esse conflito serve como uma ferramenta gigantesca para impor sua vontade, consolidar seu império e impedir que a Ucrânia entre na União Europeia ou na OTAN. Uma vitória completa garantiria sua permanência no poder, talvez até sua sobrevivência. Outro fator crucial, sua manipulação da informação. Putin trabalha com a Polícia Federal de Segurança, seu braço forte, para desacreditar opositores e esconder a verdade da população russa. Ele controla a narrativa, distorce dados, ignora as perdas reais, e manipula a opinião pública para sustentar a guerra. Assim, ele permanece no seu mundo de fantasia, acreditando que sua máquina de guerra avança, sem perceber o impacto devastador. Ainda assim, o principal motivo para sua resistência é a dependência da China. Com países do Ocidente cortando laços e impondo sanções, a Rússia virou uma ponte para o Oriente. China e Índia se tornaram os maiores compradores de recursos russos, especialmente petróleo. Putin precisa que Xi Jinping continue apoiando, reforçando a sua posição de vulnerabilidade. Afinal, a China se beneficia da distração mundial, de atrasar a expansão europeia, e de abrir caminho para suas ambições, como controlar Taiwan. Se a guerra persistir, a dependência da Rússia cresce, enquanto seu poder se depõe aos interesses chineses. Xi, por sua vez, não quer que a guerra termine. Uma resolução rápida significaria perder uma grande oportunidade de fortalecer seu domínio na Ásia e reverter sua imagem internacional. Além disso, um acordo mediado por interesses ocidentais poderia reabilitar o prestígio de Putin, o que a China definitivamente não deseja. Assim, todas essas forças convergem. Putin quer manter o conflito, alimentado por sua sede de poder, ambições de hegemonia, e o jogo de interesses globais. A paz parece impossível sem uma derrota militar definitiva e sanções milimétricas demais para suportar. E, enquanto isso, o país desmorona, a economia ruge, e Putin tenta esconder as rachaduras. Prepare-se para um final chocante. As próximas semanas podem revelar uma verdade ainda mais assustadora, uma força oculta que ninguém esperava, capaz de virar o jogo de dentro para fora, mudando tudo que até então parecia garantido. Quem será essa força? O que ela fará? E qual será o preço real dessa guerra interminável? A resposta está mais próxima do que você imagina.